Como você está? Espero que você esteja bem. Hoje nós queremos continuar o nosso segundo estudo bíblico via canal do YouTube, via online, que é um pouco mais complexo, um pouco mais difícil. Espero que você teve oportunidade de assistir o primeiro vídeo. Eu ouvi uma frase nesses dias que achei bem especial, que diz que a gente pode até estar de quarentena, mas nós não podemos estar de quarentena em relação ao aprendizado, ao ensino, e nós queremos aprender hoje aqui também, aprender uns com os outros, aprender da nossa palavra de Deus, que é a palavra do nosso próprio Deus. Continuando o nosso texto, na semana passada nós lemos a primeira parte, ou a parte já indo para o final do capítulo 1 de Marcos, e agora a gente quer dar continuidade a esse texto. Se você pode acompanhar, pega a tua Bíblia, abre lá, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Hoje nós vamos ler o versículo 35 até o versículo 39. Para a gente entender ainda um pouquinho sobre o contexto, aqui Jesus está numa localidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum é como se fosse uma vila dentro de um estado um pouquinho maior que chama Galileia. Na época, então, a estrutura geográfica deles era dividida em vários, vamos dizer assim, estados, né? E um desses estados era a Galileia. Existiam outros estados, como a Judéia. Esses dois pertenciam aos judeus, né? Mas existiam outros, como a Samaria, nós já ouvimos falar dos samaritanos. E a Galileia, ela ficava a oeste do Mar da Galileia. Ou, se a gente preferir, ao lado esquerdo, né, do Mar da Galileia, enquanto que a Judéia ficava bem mais para baixo, ao sul, já próximo do Mar Morto. E aqui Jesus está numa localidade chamada Cafarnaum. Lá ele curou a sogra de Pedro, lá ele curou muitas pessoas e tudo mais. E daí agora tem a continuação, enquanto ele ainda está lá em Cafarnaum. Lá diz assim, versículo 35 até o 39 de Marcos 1. Tendo-se levantado Jesus em alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali ele orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Pois para isso foi que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. É um trecho bem curto, alguns versículos apenas, mas com bastante estudo aqui que a gente pode aprofundar. Primeiro destaque que a gente dá, lógico, em ordem crescente aqui do nosso texto. Versículo 35 diz assim: tendo se levantado em alta madrugada, ou alta madrugada, aqui se referindo a Jesus, foi para um lugar deserto e ali orava. É bem especial que a gente vê aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo também o próprio Deus, levanta de madrugada para orar, para ter comunhão com o seu Pai, com o próprio Deus com o qual ele se relaciona, mas que ele quer manter esse relacionamento. Aqui diz que ele levanta de madrugada. Talvez alguns poderiam dizer, né, até tem algumas brincadeiras que dizem, no mínimo de madrugada deve ter menos fila para poder conversar com Deus. Lógico que isso a gente sabe que não é verdade, né? O nosso Deus é onisciente, é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo e ouve a todos nós. Mas por que Jesus levanta de madrugada? Tem um autor conhecido que escreve um livro sobre oração, Halsby é o nome dele, e ele fala que quando nós oramos, nós precisamos estar em silêncio diante de Deus. Quando a gente tem muitas coisas, o nosso dia normalmente cheio, com muitas atividades, a nossa cabeça fica a mil. São muitas informações, são muitas coisas, e às vezes a gente também não consegue se concentrar na oração. A oração é um momento de comunhão com Deus. E como a gente pode ter comunhão com Deus se a nossa cabeça talvez está em outro lugar? Não é sempre que Jesus levanta de madrugada para orar. Inclusive tem momentos que diz que ele passa a noite inteira, ou em outros momentos que ele vai orar. Mas aqui é bem especial quando Jesus diz que ele ora de madrugada.
porque ele não quer que nada atrapalhe, ele quer e precisa desse momento de comunhão com o próprio Deus. Se a gente, sendo ele também próprio Deus, né? Se a gente for olhar aquilo que Paulo vai falar, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz, orai sem cessar. O que significa orar, então, sem cessar? Nós sabemos já muito bem, você certamente sabe. Orar sem cessar significa não que a gente esteja o tempo todo ajoelhado e orando, mas que Paulo está querendo dizer que a nossa vida deve ser uma vida de oração. Oração não é outra coisa senão comunhão com Deus. Isso quer dizer que nós precisamos permitir que Deus faça parte da nossa vida todos os dias, da nossa história, em cada momento. Não só às vezes, não só num momento específico, à noite, antes de dormir ou de manhã cedo, mas em todos os momentos. Isso significa orar sem cessar. Deus não quer só um instante da nossa vida, mas Ele quer poder fazer parte da nossa vida sempre, em todos os momentos. E daí tem a continuação do nosso texto que diz assim, procuravam-no diligentemente, ou essa palavra que pode ser traduzida com muito esforço, se empenhavam em procurar Simão, que é então Simão Pedro, e os que com ele estavam, então o irmão de Pedro, aqueles que é citado lá no versículo 29, Tiago, João, Pedro e André, esses então procuravam Jesus, agora de forma muito contundente. E daí, versículo 37 diz, tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam, Senhor, todos te buscam, diz aqui Simão. Interessante que agora as pessoas viram que Jesus pode fazer milagres e as pessoas querem encontrar Jesus, querem buscar Jesus, querem estar com Ele. E daí a gente pode pensar, poxa, agora é a oportunidade de Jesus ser reconhecido como o Senhor Deus que Ele é. Mas, diferente do que a gente poderia imaginar, o versículo 28 diz assim, Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vamos ver que eles estão repletos de milagres feitos por Jesus. E eles são narrados, e lá no final do evangelho de João, vai dizer que Jesus fez muitos outros milagres que os evangelhos não narram. Mas o foco do ministério de Jesus não são os milagres. Os milagres são para aproximar as pessoas do próprio Deus, no sentido de que elas precisam, ou muitas precisam, de uma visualização de algo que seja, então, um milagre mesmo, algo que não acontece no nosso dia a dia. Essa é a metodologia de Jesus. Mas, nesse versículo diz qual é o foco, o objetivo. Final do versículo 38 diz que eu quero ir para outros lugares, para pregar também ali, para ensinar também ali, pois foi para isso que eu vim. Não para isso que Jesus veio para Cafarnaum ou para Galileia, mas para isso que ele veio à terra, para pregar, para ensinar. E o resumo do Evangelho de Marcos, nós temos que sempre olhar lá para o capítulo 1, versículo 15, onde a pregação de Jesus é a seguinte: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso é o que Jesus prega, isso é o que Jesus ensina. E esse ensinamento, como nós já vimos lá no versículo 22, ainda do capítulo 1, diz: e os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. E as multidões se admiravam ou maravilhavam-se da sua doutrina. Jesus ensinava não de qualquer forma. Jesus era imensamente maior do que o ensino tradicional e simples dos escribas, simplesmente porque eles ensinavam só o Antigo Testamento. E Jesus fala de uma boa nova, fala de salvação, fala de perdão. E Jesus não quer mais ficar só na Galileia, ou só em Cafarnaum, ele quer ir para outros lugares. Então, para terminar, o versículo 39 diz assim: então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Voltando àquela estrutura, de mapa, então a Galileia é uma localização, é como se fosse um estado, e ali Jesus estava numa vilazinha só, que era Cafarnaum, mas agora Jesus não quer ficar só ali. Nesse momento em que diz que todos procuram ele,
Jesus podia dizer, então é isso, todo mundo está me procurando, mas Jesus sabia que eles vieram procurar ele por causa dos milagres que ele fazia, por causa daquilo que eles viram. E Jesus não quer só ser conhecido como um milagreiro. Jesus quer ensinar, quer trazer oportunidade de perdão, de arrependimento para as pessoas. E por isso ele vai adiante, vai para outros lugares, vai para outras vilas, para outras cidades, porque ele tem mais lugar para ensinar. E daí diz que ele também expele demônios nesse tempo. Lógico que quando Jesus chega nos lugares, quando a sua personalidade é vista, é lógico que o mal se manifesta também. E dessa forma, Jesus expele esses demônios ou elimina essa força maligna e fala da sua salvação. E isso deixa de existir, por isso que, apesar de tudo, ainda assim acompanha o ministério de Jesus, acompanha os milagres. Mas o foco, e aqui a gente percebe, o foco do ministério de Jesus é o ensino, a pregação do Evangelho. E para encerrar, ainda antes de nós orarmos, nós queremos deixar uma pergunta para você, para mim. E a pergunta é pensando em como aqui Pedro vai falar, lá no versículo 37, que todos buscam a Deus, a Jesus, querem ver Jesus por causa daquilo que ele fez, por causa dos milagres que ele fez. E claro que Pedro dá uma exagerada, usando a palavra todos, mas pensando para nós, o que motiva nós a buscar a Deus? O que motiva você a buscar a Deus? Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer ao lermos esse texto. Queremos encerrar orando, e você, aí como você está, você pode baixar a tua cabeça, fechar os olhos e orarmos ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado que Tu és aquele que nos ensina. Tu se dispusestes a isso e Tu mesmo falastes que o objetivo para que Tu vieres à Terra foi para nos ensinar. Que possamos ter alegria em aprender de Ti. Aprender que precisamos nos arrepender, aprender que precisamos buscar a Ti pelo motivo certo. Que Tu nos ilumine, que Tu nos conduza. Obrigado por esse grupo, pelas pessoas que assistem esse vídeo e que Tu possa abençoar a cada um e os seus familiares. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém. Muito obrigado você por nos assistir e nos encontramos semana que vem. Um abraço. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és Pai.